passo então a palavra agora para Miriam, para a colega Miriam Calheiros, do Instituto Fernandes Figueira. Boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer o convite na pessoa da Luciana, dizer que eu estou aqui desde manhã e já tivemos várias fosforilações neuronais, o que foi bastante animador, né? É sempre bom a gente se encontrar com os colegas, conversar e ver que um leque de possibilidades se abre. O trabalho solitário, às vezes, ele é muito entristecedor, né? E pesado. Então, o compartilhamento sempre é agradável. Queria agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todo mundo. Bom, a Luciana mandou aqueles 4 temas que vocês viram. Eu sou uma pessoa da assistência, né? Se bem que na Fiocruz a gente não pode dizer isso, porque a gente tem que fazer ensino, pesquisa e assistência, tudo junto, mas eu gosto da pesquisa, mas para mim a pesquisa ela me serve porque ela alimenta a minha prática diária. Então, assim, eu queria falar um pouco desse eixo do cuidado a essa criança e a essa família, desse cuidado integral, mas eu vou aproveitar, diante da conversa que a gente teve de manhã, eu fiz algumas modificações. Eu vou aproveitar para apresentar um pouquinho de alguns produtos que nós temos desenvolvido no IFF a partir de algumas demandas que apareceram. Então, assim, com relação ao cuidado, e eu estava comentando ainda há pouco, e como a Mônica muito bem falou, na verdade, nós temos uma multitude de crianças e adolescentes que têm algum tipo de deficiência, né? E com os quais eu, por exemplo, lido há 40 anos e que estavam, de uma certa maneira, no processo da invisibilidade dos sistemas, né? E eu estou falando no plural mesmo. Então, assim, que bom que a gente está sentando para conversar, que a gente está se debruçando sobre eles, porque até então a gente via iniciativas isoladas de alguns centros, de alguns serviços, de algumas instituições de ensino voltadas para essa população. E como a gente viu pelos números que a Mônica acabou de apresentar, eles são muito maiores, não é? Do que pode parecer a princípio. Então, assim, a gente tem lá no Figueira, o Figueira é o centro de referência de muita coisa, né, gente? Inclusive das doenças raras. E aí, às vezes a gente fala assim, como são raros esses nossos raros? Mas eles não são tão raros assim, não é? E a gente está falando de uma doença que de verdade é rara. Vou começar por aqui. Então, assim, o que nos tem chamado a atenção durante todo esse tempo é que o atendimento a esse paciente pediátrico com atraso no desenvolvimento neuromotor, né? E aí a gente engloba nessa categoria uma população, ele é um grande desafio para os serviços públicos de saúde em todo o mundo. Isso não é uma singularidade nossa, o que é uma coisa boa, porque a gente pode aprender com os outros, né? Porém, a gente também chega à conclusão, depois de algum tempo nessa trajetória, que a complexidade desse menino, dessa menina, desse adolescente, ela demanda uma abordagem integrada e interdisciplinar. Nenhum pássaro consegue fazer um voo solo nessa população, não é? Eu fiquei muito feliz porque outro dia a gente recebeu um novo grupo de residentes lá no Figueira e tinha umas 3 horas que uma das residentes multi estavam lá comigo, eu estava conversando e a gente estava circulando pelo hospital e ela falou, nossa, não é que o que você falou é verdade? Eu só estou aqui há 3 horas, mas como vocês são interdisciplinar? Eu fiquei toda orgulhosa. Falei, opa, que bom que ela em 3 horas conseguiu perceber isso. Porque é isso. A gente lida... Eu costumo dizer que o paciente do Figueira, ele não é mais um paciente crônico. Ele é um paciente complexo. Ele tem tanta morbidade associada, ele tem tantas inflexões e tantas inserções que ele é um paciente complexo. Então, lidar com um paciente complexo, se não for numa abordagem interdisciplinar, não tem muita possibilidade de avançar, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente discutir também hoje, que também foi levantado pela Mônica, é quão complexa é a qualificação profissional desta equipe interdisciplinar que vai atuar nessa área, né? Eu, durante muito tempo, dei aula na graduação. Eu sou fisioterapeuta de formação. E aí eu dizia para os meus alunos, não fiquem voando na minha aula, porque quando você se formar,
você pode arrumar um emprego na área de neuropediatria. E você vai reclamar, por que não prestei atenção nas aulas de neuropediatria? Porque eu queria fazer fisioesportiva, né? Ou fazer dermato, que é uma coisa mais fashion, assim, na fisioterapia, né? Então, assim, é isso. Geralmente, não sei a realidade dos outros locais, mas no estado do Rio de Janeiro, nós temos sido procurados por equipes que são formadas pelas prefeituras, pelos serviços, onde o indivíduo, o colega, ele é contratado para trabalhar na área de neuropediatria e ele não tem a mínima expertise, nem o essencial. Então, assim, como lidar com uma criança complexa, com várias morbidades associadas, com várias interveniências, numa pessoa que não está capacitada para isso? Então, eu acho que é uma demanda também. Penso que é uma demanda que a gente tem, né? E aí, e eu fico muito orgulhosa de dizer isso para a Joana, que as nossas mães do nosso grupo, que nós trabalhamos lá no Figueira, ficaram tão empoderadas que elas começaram a acionar o Ministério Público. Então, uma situação caótica, a situação da saúde é igualmente caótica, aparece na mídia, e essas mães totalmente desassistidas, né, diante dessa situação. Então, elas, quando viram que não tinham resposta do Estado, elas começaram a acionar o Ministério Público, o que foi bem bacana, porque elas acionaram o Ministério Público, e aí o que o Ministério Público disse? Vem cá, você não é o tal do Instituto Nacional, né? Porque é isso que nós somos, o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Esse nome, estava brincando de manhã, ele tem um ônus, né? Então, assim, então vem cá, você que é o Instituto Nacional, nós estamos precisando da sua ajuda. E aí, eu quero dizer que tudo começou pelo movimento das mães. Isso, muita coisa que eu vou falar agora veio em resposta a essa demanda. Elas foram no Ministério Público e o Ministério Público nos acionou, né? E a gente construiu isso que a gente está denominando de subsídios para a organização e fortalecimento de uma rede colaborativa para atenção integral a crianças em risco ou com alteração no desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro, né? Claro que o IFF, ele apenas capitaneou esse movimento. Nós tivemos a tranquilidade de convidar os colegas de outras instituições universitárias, de outras instituições que têm uma expertise muito assemelhada à nossa, e nós nos reunimos num grande grupo, nós éramos 40 em algumas reuniões, que era difícil até de administrar, né? Nós éramos 40, mas foi muito legal. Então, nós produzimos esse documento. Esse documento voltou para o Ministério Público, voltou para os senhores deputados estaduais, e eles agora têm uma tarefa, que é de propor uma legislação que venha subsidiar ações nessa direção. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de dizer, não porque fomos nós que fizemos, porque isso foi uma construção do coletivo. Então, como a gente estava comentando antes, eu acho que a epidemia de Zika, ela nos permitiu nos aproximarmos. E como foi bacana essa aproximação. Quantas construções bonitas a gente tem feito a partir desses encontros, né? Então, esse documento que foi, como eu disse, levado ao Ministério Público em resposta a uma demanda e levado aos senhores deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro, e aí, como eu costumo dizer, o que saiu de mim não me pertence mais. Mas, né, o que eles vão fazer com isso, né, cabe aos eleitores do Estado do Rio acionarem. Então, assim, tudo começou com um grupo de trabalho, só para contar um pouco da história desse produto, que se chamava Rede Colaborativa para Atenção Integral a Crianças em Risco ou com Alteração no Desenvolvimento, que veio para suprir essa demanda inicial. Qual era o objetivo desse grupo de trabalho? Sistematizar os principais marcos legais e conceituais pautado pelo reconhecimento dos direitos de pessoas com deficiência e suas necessidades de atenção intersetorial. Isso foi muito legal, porque a gente foi, também a Mônica falou disso, nós fomos nos aproximando dos outros setores do cuidado, né? Da assistência social, da educação, que também produziam uma resposta muito legal. E qual é o produto, então, disso? Foi essa proposta preliminar que eu apresentei antes para a organização dessas ações de caráter intersetorial, associando saúde, educação e direitos. Tá? Que é basicamente do que consta esse documento. E aí, esse documento ele propõe subsídios para a organização da rede de atenção intersetorial. E uma coisa que eu
quero dizer, e estou muito à vontade para dizer para a Mônica, e que nós sabemos que existem documentos do Ministério, nós nos debruçamos sobre eles, mas nós achamos que, particularmente para o Estado do Rio de Janeiro, alguma coisa precisava ser trabalhada para além, quase que como um esboço de uma proposição de diretrizes, tá? Não temos essa ousadia, mas é nessa toada que a gente está trabalhando. E quais foram as etapas fundamentais desse processo, né? Desculpe. A gente tinha como objetivo comum garantir o acesso em tempo oportuno aos cuidados adequados. E, de novo, eu estou falando de criança com transtorno no neurodesenvolvimento, que pode ser aquele bebezinho prematurinho que saiu da unidade de terapia intensiva neonatal, até aquela criança que tem uma síndrome rara, enfim, né? Essas duas etapas que eu acho que também foram muito importantes, que dependem de uma ação que está para além da nossa ação, mas isso está colocado no documento, que é a integração e melhoria dos fluxos entre a atenção básica e a especializada. Porque a verdade, eu não sei como fica nos outros lugares, é que a gente não conversava muito, né? Então, assim, o menino do Fernandes Figueira, ele é quase que o nome dele é João Paulo da Silva Fernandes Figueira. Ele acende, ele tem um sobrenome. Então, quando ele chega na unidade básica, as pessoas dizem: paciente do Figueira? Volta para o Figueira. Não, mas ele só está com o nariz escorrendo. É um problema simples, clínico. Não, mas ele tem tráqueo, gastro, cisto, ileostomia. Não, ele é muito complicado. Então, assim, a gente começou a conversar com a atenção básica. Olha, atenção básica, a gente tem esses e esses meninos. Dá pra gente sentar e conversar com eles? Dá pra gente trabalhar com PTS? Vamos fazer um plano terapêutico singular? Vamos trabalhar com transferência de cuidado? Né? E, de novo, aí a gente entende que, enquanto Instituto Nacional, aí vem o ônus, né? É nosso papel contribuir para esse movimento. E tem sido um movimento bem legal de aproximação com a atenção básica e com os outros colegas das outras clínicas especializadas. E um outro aspecto que também é fundamental, que é a formação e qualificação desse profissional. Não adianta eu ter o menino totalmente envolvido, né, integrado nessa rede, melhorar esse fluxo, se lá, onde perto da casa dele, ele não tem um serviço. Então, por exemplo, no Figueira, a gente tem criança que vem do noroeste do estado do Rio de Janeiro. A criança acorda 2 horas da manhã para pegar o transporte da prefeitura, né? Tem um transporte, mas ele chega no Figueira exausto, mal-humorado, irritado, e eu também chegaria, não é? Isso é desumano, no mínimo. Então, e aí foi uma coisa muito legal que surgiu desse trabalho. A gente recebeu uma proposição, graças à portaria do Ministério, obrigado, Ministério. Nós estamos fazendo uma articulação com a Secretaria Estadual de Atenção Básica e nós estamos organizando uma capacitação para os físios e TOs, porque eles vão receber os equipamentos. E vão fazer o que com os equipamentos que eles vão receber? Né? Tem um edital, tem um valor, tem uma lista de equipamentos. Mas e se o cara que trabalha lá no NASF, ele é fisioterapeuta, tudo bem, mas ele tem especialidade em geriatria? É possível, né? Então, assim, foi uma outra articulação que surgiu. O que eu estou querendo mostrar com isso é que surgiram possibilidades. Isso foi muito bacana. Essa construção, ela tem sido uma construção bem legal. E tudo começou com as mães, tá, Joana? Tá muito pequenininho, né, gente? Desculpa. Isso é um dos desdobramentos desse documento, tá? Que a gente fez de proposição de subsídios. A gente pegou os documentos da pessoa com deficiência, ainda que a gente acredite que quando se trabalha com criança não se pode falar de reabilitação, porque eu não reabilito quem não foi habilitado, né? Na verdade, a gente fala o tempo todo de habilitação. A gente está trabalhando com um modelo que é funcional. Mas para os documentos da pessoa com deficiência, para alguns outros documentos, ainda tem deficiência física. Então a gente resolveu trabalhar nesse escopo para não fugir dos documentos. E isso foi o que a gente entregou para os senhores deputados, que precisava ser um pouco mais assim, claro. E nessa primeira coluna, não dá para vocês lerem nada, desculpe. São as categorias. Essa é a categoria da deficiência física, em que a gente explica quem é a criança e o adolescente com deficiência física. É o encefalopata, a criança com síndrome de Down, desfia ali a clínica, depois a gente descreve as características, na segunda coluna estão descritas as características, né? E
Embaixo, a gente tem de novo a legislação, tá? Para dizer que não estamos inventando nem nada, não colocamos o ovo em pé, não é o caso. Na terceira coluna, e é isso que é muito legal, a proposta de atenção. Então, como que a educação e a saúde propõem atenção para esse menino que está nessa categoria? Deficiência física, né? Que é um termo que eu não gosto, mas enfim, eu tive que me acostumar com ele, tá? Então, por exemplo, na saúde, aí todo mundo alocado na atenção básica, todo mundo está apensado a uma estratégia de saúde da família, a uma unidade básica de saúde ou a um NASF. Isso foi uma coisa que a gente já conseguiu fazer no município do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio, a gente está avançando agora, né? O que é uma coisa legal. E, além disso, esse menino está alocado nos centros de especialização daqueles municípios e tal, e os SER, se for o caso, né, de uma criança que precisa de SER, um encaminhamento para a atenção especializada, seja na oficina ortopédica para a produção de tecnologia, seja para a produção de tecnologia assistiva. Por quê? Essas crianças, quando vão para a escola, demandam uma tecnologia assistiva. Eu não posso pensar na tecnologia assistiva quando o menino está na escola, né? Eu tenho que começar a pensar antes. Ah, Miriam, então você quer dar tablet para todo mundo? Não. Eu quero dar uma prancha de comunicação alternativa para todo mundo. É isso, né? E assim, é fantástico quando eles se deparam com a possibilidade da comunicação. É uma coisa realmente impressionante, assim. A gente fica emocionado quando eles aprendem a lidar com a prancha. Uma criança que aparentemente, para a sociedade geral, não tem resposta. E aqui embaixo, a gente tem a proposição da rede de articulação da educação. Todos os pontos da articulação que devem ser acionados, dependendo da necessidade daquela criança. Então, quais são os pontos de articulação na área da saúde? O Rio de Janeiro, o município do Rio, ele tem uma singularidade. Ele tem o que a gente chama de NAIR e NAIDS. Os NAIR acontecem nas maternidades, que são os núcleos de atenção ao recém-nascido de risco. E os NAIDs são os núcleos de atenção integral ao desenvolvimento infantil. E eles são sempre alocados numa unidade híbrida, que eu estou chamando de uma unidade híbrida, uma unidade que tem estratégia, NASF ou estratégia e UPA, uma unidade dessa. Tem sempre um NAID perto. Isso é uma singularidade do município do Rio. Mas a gente aproveitou essa singularidade para trabalhar um pouquinho com isso, né? E aí tem o SER, tem as clínicas especializadas, tem as filantrópicas, porque é com isso que a gente convive. As secretarias municipal e estadual de educação, de saúde e de assistência social. Não dá para separar. Na outra fileira, que também está super pequenininho, a gente tem uma proposta super fundamental, que é do matriciamento da rede. Que é isso. O que eu faço com essa rede de atenção? Né? Então eu começo lá na atenção básica, né? E aí tem várias propostas que eu vou apresentar depois, se o tempo deixar, porque eu falo demais, então eu estou correndo. Tem várias propostas de matriciamento dessa rede. Claro, Miriam, você vai dizer, Miriam, você está sendo ousada. O matriciamento da rede é um papel do NASF. Sim, mas a gente, enquanto rede colaborativa, pode auxiliar nesse matriciamento. E a última coluna, que é o que a gente propõe como uma equipe mínima de atenção para a educação e para a saúde. O que é mínimo? Esse menino com deficiência física, qual é o mínimo de equipe que ele precisa ter? Porque isso é uma coisa que a gente sente muita falta, tá, Mônica? Assim, de diretrizes de equipe mínima. A gente não tem isso para a assistência a essa população. Né? Então, assim, você tem clínicas, eu estou falando das clínicas especializadas, que tem físio, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, blá, 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 blá. Tem um monte, tudo, legal, bacana. Tem outra clínica que tem um outro espectro. E aí, será que todo menino pode ir para aquela clínica? E quem está lá no CISREG matriciando esse menino não consegue entender que esse menino não pode ir para lá porque esse menino tem que ir para cá. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente se ressente no bom sentido, tá, Mônica? Não fique brava comigo. E a mesma coisa para a educação, tá? Qual é a equipe mínima que uma escola tem que ter para receber essa criança, ok? Eu sei que o tempo urge. Isso aqui eu não vou falar,
A gente fez para todas as categorias, tá, gente? Essa é dos transtornos comportamentais, que é outro problema, não é? Se os encefalopatas estão na invisibilidade, eu não sei onde estão os transtornos comportamentais, né? As crianças com espectro autista, então, aí a gente... Então, assim, foi muito legal, porque muito dessa construção foi feito pelos especialistas que lidam com eles todo dia. A gente fez um grupinho para cada... Eu vou avançar. Isso aqui foi uma outra coisa que a gente fez, porque a gente sentia falta de diretrizes mínimas. Então, proposições específicas para habilitação, e vejam que agora eu voltei para a minha linguagem, que eu gosto, né? Da categoria deficiência física. Eu voltei para a linguagem que eu não gosto. Disfunções neuromotores, transtorno do neurodesenvolvimento. A primeira coisa que a gente considerou fundamental nesse documento é ter a necessidade do acesso a diferentes modalidades de atenção. Então, a entrada dele no sistema é pela atenção básica. E o que a gente descobriu é que 90% das nossas crianças não estavam na atenção básica, né? Por várias razões que não cabe aqui a gente ficar discutindo nesse momento. E, para isso, a gente precisa construir um projeto terapêutico singular. Nós que conhecemos as crianças, os especialistas, eles vão participar dessa discussão junto com os colegas da Atenção Básica, da Secretaria Estadual de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Reabilitação, eu não sei, mas enfim, é preciso que haja a construção de um PTS para a gente poder trabalhar nessa transferência de cuidado, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente não faz muito. E aí, por exemplo, eu botei um exemplo aqui. Por exemplo, será que todo mundo precisa ir para um SER? Que é uma fantasia que rola, né? As mães querem todos os meninos no SER. A grande maioria delas, as minhas pelo menos. Porque elas acham que o SER vai resolver o problema daquele menino. Mas eu fico pensando, será que todo mundo precisa ir para o SER? Então, por exemplo, aqui a gente fez uma proposta. Uma criança que só precisa de acompanhamento quinzenal ou mensal. Por quê? Ela tem um desenvolvimento motor suspeito ou alterado. Lembra que eu estou falando da deficiência física. Por isso que eu estou falando tal do motor, tá, gente? E essa família tem um bom entendimento. Qual é o cuidado mínimo? Ela precisa apenas de um ambiente adequado para avaliação. Oba, você vai mandar o material para a gente. Estamos muito felizes. Gente, essa portaria provê duas... Fala aí. Ela provê duas Bom, a mesa realmente está trazendo coisas muito boas. Essa portaria, nós estamos trabalhando com os estados hoje. Realmente tem recurso, né, para o material, e ao mesmo tempo ela dá um fortalecimento nas responsabilidades. Eu entendo dessa forma, né? Porque traz a atenção básica para esse olhar, né? Quando fala que 90% das crianças não têm atenção básica, eu, Mônica, me preocupo na seguinte pergunta: quantas crianças hoje, na idade da puericultura, no período de puericultura, estão realmente na atenção básica sendo acompanhadas? Então, isso trouxe até um outro olhar, né? Então, todo esse processo, realmente, essa portaria, ela veio no sentido seguinte: olha, nós ainda estamos fazendo muito pouco. Nós temos que continuar, nós temos que ampliar, nós temos que ver se realmente essas crianças estão sendo acompanhadas. Vou passar para mim, depois vamos fazer um bate-bola e temos que dar para os outros. Então, assim, o que a gente está propondo, né? Esse menino, ele pode ser acompanhado perfeitamente na estratégia de saúde da família ou por uma equipe de NASF, né? Onde você vai uma estratégia ou um NASF que tenha uma equipe mínima. De quê? De físio, fono, TO, médico. Não estou falando de neuropediatra, tá, gente? O neuropediatra está na especialidade. Ele vai ser remetido ao neuropediatra se ele quiser. Um psicólogo e um serviço social de acordo com a necessidade. Nem sempre a criança precisa disso tudo, né? Aí a gente tem um outro nível. É o menino que precisa de atendimento multidisciplinar 1, 2 vezes por semana. Será que ele precisa ir para o SER? Nem sempre, né? Então, aí agora sim, uma criança que tem um atraso, que tem uma alteração de tônus, que tem um comprometimento motor, né? Quais são os cuidados mínimos? De novo, um adequado espaço para esse atendimento. Qual seria a equipe mínima? Físio, fono, TO, médico, psicólogo, serviço social. Vocês viram que é a mesma equipe? De acordo com a necessidade. Quais são os pontos de atenção que estão envolvidos? Estratégia de saúde da família, NASF, núcleo de atenção, centros de referência, clínicas de especialização no atendimento pediátrico multidisciplinar. Será que esse menino precisa ir para o SER? Não necessariamente. Então, assim, eu estou mostrando 2 exemplos. A gente fez
para várias estratificações, que é uma coisa que a gente sentia falta. Porque aí você vai conversar com o gestor municipal, ele disse, não, mas eu tenho lá, eu contratei um físio para atender o menino. Mas não é só de físio que ele precisa. Né? E essa equipe mínima, a gente pelo menos não conseguiu encontrar. Aí, bom, eu vou pular isso, né? Por quê? Eu não queria pular, mas enfim. O IFF, então, porque compreende ser o Instituto Nacional e tem essa missão de subsidiar na construção de políticas, blá, 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 a gente criou um portal de boas práticas, que é um portal muito legal. Desculpa, eu sou suspeitíssima para falar, mas ele é muito legal. Que ele envolve 4 áreas. Tá? Depois, se vocês quiserem, se eu tiver tempo, eu apresento o portal. Ele envolve 4 áreas, que são as áreas de expertise do IFF, tá, gente? Saúde da mulher, saúde neonatal, saúde da criança, saúde do adolescente. E nesse portal, você tem acesso a várias interfaces. Tem pequenos filmes, eu mostrei para o pessoal de manhã, não mais que 1 minuto e 30, porque o cara pode acessar isso do celular. Tem biblioteca, tem conversa com o especialista, então a cada 15 dias um especialista vai estar lá online, de tantas horas, conversando com você sobre um tema. E aí você pode interagir com ele, tem a possibilidade de serem feitas postagens, e a gente faz um acúmulo de postagem. Não, olha, tem muita demanda sobre isso. Vamos fazer um tutorial sobre essa coisa, né? E aí, assim, qual é o objetivo desse portal? É falar com todos os colegas, inclusive aquele que está sozinho lá no interior. E assim, eu tive uma experiência muito legal, porque a gente trabalha com capacitação há muito tempo. E os meus ex-alunos de capacitação me acharam no portal. Ai, fala para a Miriam que eu quero falar com ela sobre não sei o quê. É isso que a gente quer, numa interlocução com os colegas, que estão, às vezes, solitários num serviço, né? Então, isso aqui é uma vista, esse aqui é o esquema síntese da atenção da saúde da criança, e aí, cada área, cada um dessas areazinhas do esquema, elas, no caso da criança, remetem a PNAISC, tá? O tempo todo a gente está remetendo a PNAISC, e aquilo que está no meio é o que a gente considera que é fundamental do eixo de cuidado dessa criança. E se vocês observarem, nós separamos crescimento do desenvolvimento. Porque senão fica muito acúmulo no crescimento e pouco acúmulo no desenvolvimento, tá? Bom, e outra coisa, então, que é a questão da capacitação, né? Nós começamos a ser procurados por secretarias de municípios de várias regiões, tá? E eu coloquei aqui um exemplo de uma secretaria da região litorânea, que compreende Búzios, Cabo Frio, Angra dos Reis, não, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Iguabinha, enfim, aquela área que eles contrataram os físios, mas contratar os físios, os TOs, os fonos não foi suficiente. E a gente desenvolveu essa proposta pela Escola de Saúde, que é uma iniciativa que o FF tem. Ele tem uma escola de saúde, onde a gente ofereceu esse curso e, assim, foi muito, muito legal a experiência e o feedback. Quer dizer, até o portal nascer, o nosso feedback era pelo WhatsApp, né? Vocês imaginem, né? Que vinha de filme de criança para o meu WhatsApp, era uma loucura. E agora não, agora a gente consegue conversar de uma maneira ampliada com os colegas no portal. Estou terminando, não fica nervosa. Outra coisa que também nos deu muita alegria foi esse curso aí, que a gente produziu numa parceria com a Fiocruz Pernambuco, né? Um curso EAD de contratação para a UnaSUS, que é um curso, né, que está para ser lançado, ele está sendo validado pelo pessoal do Ministério, que é um curso de atenção integral às crianças com alterações do crescimento e desenvolvimento relacionadas às infecções Zika e Storch, porque a gente quis aproveitar e ampliar. E é uma discussão onde toda a equipe multidisciplinar do IFF participa. Então, vocês vejam, a unidade 1 fala do contexto epidemiológico da Zika e da Storch, a unidade 2, por exemplo, fala do desenvolvimento infantil, né? Dentro dessa perspectiva do cuidado ampliado. E a unidade 4 é muito legal, porque como ele foi uma contratação para a atenção básica, a unidade 4 fala de como é esse papel da atenção básica e do NASF com essa criança. Eu vou acabar agora. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, a gente está trabalhando também num projeto de pesquisa que é financiado pela Wellcome, junto com a London School,
com a Hannah como capitã do time, né? Que é um trabalho que é desenvolvido focado no cuidado centrado na família, nesse modelo de cuidado centrado na família, e porque a gente sabe, a literatura tem apontado o quanto esse ambiente familiar ele favorece o desenvolvimento dessa criança positivo ou negativamente, né? Quer dizer, ele implica. E aí a gente está trabalhando com esse projeto. Se vocês observarem, ele é um projeto que chama Programa Zika, mas ele já mudou, tá, gente? Porque era o nome que a gente tinha inicialmente. Onde, a cada encontro com essas famílias, a gente trabalha um tema. E se vocês forem percebendo, os temas mudam de cor conforme o escopo. E no final, os 3 últimos temas é Elevando Nossas Vozes, Uma Vida Comunitária e Qual Será o Nosso Próximo Passo. Onde essas famílias, então, elas vão trabalhando numa construção, num projeto, e elas depois, no último dia, é muito legal, porque aí elas, bom, então agora acabou o grupo, né? E faz o quê? Cada um vai embora para sua casa? Não, e aí elas se organizam, isso que é legal. Uma das mães tá fazendo caixa e bacia na creche das crianças, que é um outro projeto que a gente participou, que a Joana viu. Então, assim, meu tempo acabou. Obrigada, desculpem, e eu agradeço a oportunidade.